Casamento em Pauta está no ar para o nosso 28º episódio. Que alegria. Estamos avançando, hein, amor? 28º. Estamos avançando, que bom ter vocês aqui, né? Você assistiu o último episódio que nós lançamos aqui? Será que eles assistiram, amor? Tomara, se você não assistiu, vai lá. Vai lá, volta lá, porque nós trouxemos a questão da relação sexual dentro ali da vida do casal, né, com o olhar da doutrina católica. Então, nós trouxemos Foi aqui um livro, muito esclarecedor. um livro muito bom, Sexo e Casamento, né? Perguntas e respostas, né? Várias dúvidas ali. Então, foi muito bom. Vocês sabem que aqui a gente fala sem filtro. Sem filtro, então foi muito bom. Teve Tá? Então, muita dá uma verdade olhadinha. ali, né? Teve. Foi muito bacana. E se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal do YouTube, eu quero te pedir, faça a sua inscrição aqui. É muito rápido, é muito simples. Você tá vendo aqui embaixo, tá? Se inscrever. Se inscreva no nosso canal, porque para nós isso é muito importante, porque mostra relevância. Você sabe que quando o assunto é bom, o assunto vale a pena e transforma vidas, né? Esse assunto ele não é muito, enfim, divulgado. Né? Ele não viraliza, né? O que viraliza é essas porcarias aí que a gente vê por aí. Então nos ajude a compartilhar, tá bom? E já dá o like, porque hoje o episódio ele é um desses temas que é necessário falar. E que a gente precisa compartilhar muito, né, amor? Muito, muito, muito. Nós vamos falar aqui hoje sobre crianças atípicas e pais atípicos, né? O autismo, o TDAH, TOD e tantos outros por aí, né, amor? Nós não temos, sozinhos, a gente não tem toda essa propriedade, essa bagagem para falar. Por isso que a nossa convidada de hoje, amor, é especial demais, demais. Nós recebemos, assim, muitas... Foram várias pessoas, né? Pessoas falaram... Nos do nome indicando nela, leva ela, vocês vão ver, muito boa, uma excelente médico, excelente profissional. E aí estamos com a nossa convidada. Aí, seja bem-vinda, Gabriela. Obrigada. Gabriela, né? Gabriela, pode me chamar de Gabriela. Obrigada pelo convite. Muito bom, muito obrigado pela disposição, né? E para esse assunto que é tão importante, tá? E essa questão da neuropediatria, né? Isso. Por que a neuropediatria? Porque eu escolhi neuropediatria? Isso. Ou ela que te escolheu? Sempre pergunto. Olha, eu acho que na verdade foi ela que me escolheu, essa é a verdade. Não foi um negócio assim grandioso, né? Mas na verdade foi e não foi. Eu queria fazer cirurgia, na verdade, eu jurava que eu ia ser cirurgiã. Mas o meu pai colocou na cabeça que eu deveria fazer pediatria e que eu deveria fazer pediatria na Santa Casa, em São Paulo. E aí ele fez a minha inscrição, eu passei na prova que eu achei que eu não iria passar, entrei para pediatria e quando a gente vai passando nas especialidades, a única assim que eu realmente falava, essa aqui eu amei, essa aqui eu me identifico, aqui eu vou conseguir seguir o resto da minha vida, foi a neuropediatria. E engraçado que quando eu estava na faculdade, era a especialidade que eu mais odiava. Eu falava, eu nunca vou fazer neuro. Mas quando eu tive o contato ali de verdade, no dia a dia, no hospital, eu acho que, na verdade, assim, lá na residência, a gente tem uma cadeia de hierarquia, né? E alguns dos meus R+, acabaram influenciando, me fazendo gostar da especialidade. Eu acho que os preceptores também acabaram facilitando, fazendo com que eu gostasse da especialidade e seguindo. E depois, assim, eu acho que foi uma coisa de Deus, na verdade, na minha opinião, porque era algo que eu odiava, eu nunca pensei em fazer, foi meu pai que me inscreveu para fazer essa prova. Cheguei lá na neuropediatria meio que por uma certa influência, mas assim, porque eu gostava. E eu tive um filho durante a residência de neurologia pediátrica, né? E o meu filho acabou recebendo diagnóstico de autismo logo um pouquinho depois que eu me formei em neuropediatria. Eu falei, nossa, eu sem querer caí de paraquedas no lugar certo para minha vida. Sim. Né? Porque foi através da especialidade de neuropediatria que eu consegui ver que o meu filho era autista de uma forma bem precoce, fazer com que ele iniciasse as terapias de forma precoce e, posteriormente, foi o que facilitou na minha vida e na minha família, porque dali a gente foi descobrindo que eu também era autista, que o meu marido tem TDAH, que a minha mãe tem TDAH, e daí a gente foi ampliando e vendo que, na verdade, a minha família inteira era muito diversa e com muitas pessoas que tiveram dificuldades e questões na vida, mas não diagnosticadas. E eu acho que se eu não tivesse feito neuropediatria, eu não teria feito o diagnóstico do meu filho, não estaria onde eu estou hoje em dia. Mas o diagnóstico do seu filho foi você? Foi eu que vi. Você que viu? Foi. O que chamou primeiro a atenção nele, Olha, que te fez abrir os olhos? Um pouquinho de sexto sentido,
que toda família, toda mãe Toda tem, mãe né? Eu tem. olhava, eu sentia, eu achava ele diferente. Ele foi uma criança que, na verdade, ele era muito acelerado. Ele andou muito cedo, ele falou muito cedo, ele fazia tudo muito rápido. A gente brinca que ele foi um bebê que já nasceu de olho aberto. Precoce, Ele né? nasceu de olho aberto. Tenho foto dele logo da sala de parto com o olhão aberto. Muito, muito ativo. Então, isso já me chamava muita atenção, dele ser diferente nesse desenvolvimento. E como ele começou a andar muito cedo, ele começou a explorar já a casa muito cedo. Com 10 meses ele já andava, já começava a sentar para brincar e começou a me chamar a atenção um jeito dele de brincar muito diferente, muito repetitivo. Eu tenho até alguns vídeos que ele sentava, ele pegava uma caixinha, colocava no colo dele, ficava tirando e colocando a bola, tirando e colocando a bola. E aquilo me chamava a atenção, eu falava, isso aqui não é típico, tá diferente, tem alguma coisa diferente nesse jeitinho dele de brincar. Então, mas você tá diferente, né? No seu caso, que já estudava isso. E para uma mãe que não, ela, né, assim. Olha, por uma- sexto sentido, sabia? Existe até um estudo científico feito no Brasil, acho que na Universidade do Rio Grande do Sul, não lembro exatamente agora qual foi a universidade, que eles chegaram à conclusão, inclusive, que sexto sentido materno é ciência, Sim. porque a mãe é a primeira a notar que tem algo diferente no Diferente. desenvolvimento daquela criança, tá? Inclusive, esse estudo, a conclusão é, escute a sua intuição, que se você tá sentindo que tem sim. algo diferente, é porque tem. Muito bom. E quando você vai ler, porque a maioria dos estudos científicos em TEA para a gente ver sinais precoces, em falar em sinais precoces, foram feitos por questionários que foram entregues para a família e elas foram relatando de forma retrospectiva. E a grande maioria dos questionários tem mães lá assinalando, tinha algo diferente, mas eu não sabia o quê. Tinha algo diferente, mas eu não sabia o quê. Então, a grande maioria notava que tinha algo. Então, acho que esse é o primeiro ponto. Se você sente que tem algo diferente no desenvolvimento do seu filho, escuta. Com a gente foi assim. Sim. Escuta porque ninguém conhece filho melhor do que pai e Melhor mãe. do que pai e mãe. Ninguém. Né? E se você tem essa sensação, a gente já sabe hoje em dia que existe comprovação científica, né? É Sim, real Nossa, isso. muito Então bom vai lá. saber. Que é Vai lá científico. atrás. É científico. Intuição materna é ciência. Então, se quiser, depois eu até posso passar para vocês. Tem um artigo. É um artigo Sim. científico brasileiro, então ele é fácil Tá, de ler, aí porque eu, ele tá em colo eu, português. eu coloco aqui nos comentários, tá? Ele é em português, ele é bem legal, assim, de ler. E ele fala sobre essa questão da ciência, na intuição materna. E esse é o primeiro ponto. Se tem uma mãe que tá sentindo, ó, tem alguma coisa aqui, vai atrás, E aí entra o não procura. quero sentir. Eu sinto, mas não é? Mas Tem eu não esse- quero sentir. Não quero sentir porque o meu filho não tem Tem. nada, né? Porque E não tem, olha, eu acho assim, no dia a dia eu vejo que, na maioria das vezes, as mães não têm tanto esse não quero ver. Os pais têm os mais. pais têm mais. As mães não, as mães é mais tipo assim, eu preciso saber o que Que tem, que eu preciso fazer para ajudar o meu filho. Sim. Porque a mãe carrega muito uma culpa, então a mulher começa a fazer assim, o que eu tô fazendo de errado? O que eu posso fazer para melhorar, né? Isso é uma coisa muito materna mesmo, a gente se Sim. culpa por tudo. Então a mãe começa a procurar. É mais difícil acontecer isso de eu não quero saber. Sim. Pode até ter um pouco assim desse receio, eu não quero ouvir a palavra autismo, eu não quero ouvir sobre Sim, TDAH, mas sim. eu quero saber o que eu posso fazer para ajudar o meu filho. Então a mãe começa a procurar. Já os pais costumam negar um pouquinho mais, costumam falar, não Eu é era nada, assim, você tá vendo coisa onde não é. tem, você tá vendo pelo em ovo, né? Inclusive eu escutei bastante isso do pai do meu filho também. Não, você tá impressionada, porque você atende muita criança, você tá vendo coisa onde não tem, né? Eles entram um pouquinho mais nesse processo de negativa. Mas, apesar de tudo, eu vejo que, por mais que os pais eles entrem nesse processo mais de negativa, deve feito que vem um diagnóstico, como ele é mais objetivo também. Então, o que eu preciso fazer agora para resolver? Sim. E aí, os pais começam a organizar. Você ó, fala tem- que a mãe vai ser mais sentimental, emocional. É, O pai, beleza, vamos lá. Vamos. E agora? Eu vejo assim que eles acaba tendo muito uma divisão. Assim, a mãe ela é mais emocional, então ela dá mais. Tem mais paciência com a criança, ela acaba se esforçando mais ali na troca com a criança, do que ela pode aprender para fazer. O pai acaba sendo mais objetivo no sentido assim, qual é o terapeuta que eu tenho que buscar, qual a documentação, o que eu tenho que resolver no plano de saúde. Então, os pais, eles costumam ser mais objetivos nesse sentido. Não todos, mas a grande maioria, eu vejo que acaba tendo essa divisão, assim, que querendo ou não tem os papéis, né, do pai, da mãe. Legal. O que precisa? O que precisa fazer. Eu vejo essa diferença, assim. E quais que são as, por exemplo, a gente falou aqui de autismo, TDAH. E quais são as outras, assim? Que, na verdade,
hoje em dia entra numa questão que até que você tinha me perguntado antes da gente começar a gravar, né? Em 1998, uma socióloga começou a falar sobre o movimento da neurodiversidade, que é uma visão em que ele muito feito por autistas nível 1 de suporte, né, os autistas, digamos assim, leves, de enxergar como uma conexão neurológica diferente. Então, não uma pessoa anormal, né? Não existe o normal e o anormal, né? É uma forma diferente de funcionamento cerebral. E aí, tudo que foge daquele padrão comum de funcionamento cerebral acabou depois sendo encaixado dentro da neurodiversidade, né? Diversidade neurológica. Então, aí a gente tem alguns transtornos de personalidade, como borderline, esquizofrenia, né? Transtorno de personalidade bipolar, síndrome de Tourette, TOD, né, que é o transtorno opositor desafiante, o TDAH, que é um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, o autismo. Então, assim, acaba sendo bem, bem amplo aí. Então eles estão todos no mesmo pacote, dizendo assim, é isso? Não necessariamente no mesmo pacote, porque eles são bem diferentes. Bem diferentes. Eles têm coisas que eles compartilham, algumas, né? Alguns deles compartilham algumas coisas, mas eles estão diferentes. É que eles são todos... Cada um tem uma conexão única, cerebral, um funcionamento padrão único, né? E foge do padrão habitual de quem não está dentro desse movimento da neurodiversidade. Então eu não posso tratar isso como uma doença. Não, não é uma Porque você doença. fala assim, nossa, o meu filho é doente, ele tem TDAH. Não é uma doença. Não é uma doença. Né? Tipo, não é que é um diabetes. Não é que nem um quadro de diabetes que a pessoa vinha ali bem, né? E acaba por questões de vida, falta, ausência de prática de atividade física, a alimentação acaba desenvolvendo ali um quadro de diabetes, né? Sim. Uma resistência à insulina, à produção da insulina. A insulina. É diferente, a pessoa nasce daquele jeito, ela nasce com aquele funcionamento cerebral. Então, ela nasceu desse jeito e ela vai morrer desse jeito. Sim. E o cérebro dela funciona assim, ponto. Então, não é uma doença, é uma forma diferente de funcionar. Ô, Gabriela, e tem todos esses que você citou, tem os níveis, né? No caso do TEA, né? Do autismo, a gente sabe que tem o nível de suporte 1, 2 e 3. Isso. Ele para no 3? Para no 3. Nível 1, 2 e 3. E os outros, TDAH? O TDAH tudo tem também... leve, moderado, grave. Mas, assim, só. Não, os outros não chegam a ter essa subdivisão de suporte. E o que difere? Esse nível de suporte seria as crianças, por exemplo, né? Tem crianças autistas que são não verbais. O nível de suporte seria isso? Para distinguir isso? Não, o nível de suporte está atrelado ao quanto que aquela pessoa precisa de apoio para uma funcionalidade, para uma autonomia, para uma independência. Óbvio que, como eu faço a minha comunicação, né? Porque o autismo é uma coisa super importante para a gente entender. Ele não é uma coisa relacionada à fala, é a comunicação. Então, a fala é um produto da comunicação humana. Então, se eu tenho uma dificuldade muito grande de comunicação, obviamente eu vou precisar de mais suporte no meu dia a dia, tá? Então, muito provavelmente um autista não verbal dificilmente vai ser um nível 1 de suporte, tá? Mas é o nível 1, 2 e 3, ele tá tratando a quanto que eu preciso de suporte. Então, por exemplo, o nível 1 é aquela pessoa que ela precisa de algum suporte, mas se ela não tiver aquele suporte, ela pode dar conta de uma certa atividade, de conseguir ter uma certa independência ali no dia a dia, porém com prejuízos no final do dia. O nível 2 de suporte, não. Ele precisa daquela pessoa ali no dia. É uma pessoa que muito provavelmente não vai conseguir ter uma autonomia e uma independência no dia a dia dela, porque ela precisa de alguém para coisas que são, às vezes, atividades básicas do dia a dia, tá? E o nível 3 de suporte precisa de muito apoio, um apoio, assim, substancial. É aquela pessoa que vai precisar de apoio para, basicamente, todas as suas atividades de vida diária, né? Mas até se locomover, não. Não, isso não, porque o autismo não costuma dar um problema relacionado à locomoção física, né? Não. É mais... aspecto... O autismo é uma deficiência, né, de comunicação e acaba impactando na relação interpessoal e no próprio exercício da autonomia e da independência daquele indivíduo. Sim. Mas não afeta quadro motor grave. Tá. Porque a gente tem algumas questões motoras comuns de alteração no espectro autista, mas não a ponto da pessoa ficar acamada, ou necessidade de cadeira de rodas, de muleta, por causa do espectro autista. E uma pergunta, você sabe me dizer como que é o olhar da criança para essa questão?
sei, de toda a sua experiência, Como que assim? uma criança, né? Uma criança que nasceu aos 8 anos e tem um autismo, um TDAH. Como que essa criança enxerga tudo isso? Ela precisa saber que ela tem, né? Também essa Uhum. pergunta, mas como que ela consegue enxergar isso assim? Olha, eu acho que é uma coisa muito pessoal, né? Porque como eu enxergo determinada coisa, isso vai depender também das minhas experiências de vida, do que eu compreendo do dia a dia, tá? Eu consigo, acho que, te responder um pouco mais falando por mim, porque eu fui essa criança de 8 anos que não tinha diagnóstico, E a né? sua mãe já via alguma coisa? Você teve essa pergunta para sua mãe? Tive. Eles É, viam bastante. Inclusive, a escola que eu estudei também via, mas né? na época não Na época, tinha. não. Foi 2001, 2002, quando eu estava nessa época de maior dificuldade, realmente. Sim. Nem se falava como se fala hoje em dia, e os critérios diagnósticos de autismo atuais nem existiam, porque eles são de 2013. Nossa, Porque muito já tiveram atual. várias atualizações dos critérios Sim. diagnósticos e os atuais são de 2013. Então, naquela época, muito provavelmente eu nem seria diagnosticada mesmo, né? Se minha família tivesse procurado um profissional. Eles receberam a indicação da escola de procurar. A escola solicitou, mas a minha família acabou optando por não procurar, né? Mas eles já notavam, sim. Né? Mas, respondendo, uma criança de 8 anos depende muito da compreensão dela do ambiente e como que ela vai enxergar isso, tá? Porque uma das principais dificuldades no espectro autista, por exemplo, é a leitura social. É a compreensão do contexto social, do outro, de como que eu me posiciono naquele ambiente. Então, uma criança que já tem uma noção um pouquinho maior sobre aquele contexto social, ela começa a perceber que tem alguma coisa diferente Com ela. nela e do ambiente. Ela começa a perceber isso. Normalmente, eu vejo em crianças um pouquinho mais velhas, não uma criança de 8 anos. A criança de 8 anos, ela ainda não tem tanta essa percepção, assim, essa virada de chavinha de entender, opa, eu sou diferente dos outros. Mas o pré-adolescente normalmente percebe. Principalmente, eu tô falando mais no nível 1 de Sim. suporte, Tá, tá? Porque eu não posso falar por um nível 2 e um nível 3, porque tá. não é meu lugar de falar, porque eu não sou. Mas é mais ali na pré-adolescência, por volta dos 10, 11 anos, você começa a perceber que você é muito diferente dos outros. E foi o que aconteceu comigo. Eu lembro de começar a chegar ali próximo dos 10 e ver que as outras meninas não se comportavam como eu, que eu incomodava os outros e que eu não conseguia entender o porquê eu incomodava, né? Eu comecei a perceber que nem sempre eu era bem-vinda numa brincadeira, coisa que eu não conseguia entender, que eu comecei a perceber que as pessoas não queriam brincar comigo às vezes, porque eu era bem. Tudo tinha que ser do meu jeito, eu sou até hoje, mas eu era extremamente rígida nessa forma de brincar, e aquilo começou a me afetar, porque eu não conseguia entender o que tinha de errado comigo, né? E aí eu entrei em um sofrimento grande por causa disso. E normalmente é o que eu vejo com a maioria das crianças que não sabem o porquê elas são diferentes. Então, eu considero super importante a criança saber, sim, do seu diagnóstico. E quanto mais novo se falar, melhor. E quanto mais você conseguir falar isso de uma forma natural, melhor para a criança também, né? Isso pode ser feito de várias formas. No caso do meu filho, por exemplo, a gente fala desde que ele é pequenininho, a gente sempre fala, porque você é autista, isso aqui acontece porque você é autista, seu cérebro funciona assim. Ele sabe que o pai dele é TDAH, então a gente fala, do seu pai é assim, porque o papai é TDAH, ele tem dificuldade de prestar atenção. A mamãe é autista, mas mesmo ela sendo autista, ela não é igual a você. Então, algumas coisas para mim são mais difíceis, para você são mais fáceis. Então, a gente sempre foi falando muito em casa, mas a gente começou mesmo a ensinar para ele falando sobre características físicas. Então, primeiro a gente começava falando assim: você vê que o papai e a mamãe são diferentes? A mamãe tem cabelo comprido, o cabelo da mamãe é preto, o cabelo do papai é castanho mais claro, é cacheado, né? Você já viu como que é o seu cabelo, a cor do seu olho é cor de mel, do papai é verde, da mamãe é preto. E aí a gente foi falando das características físicas depois da personalidade. Você viu como o papai é mais falante, às vezes a mamãe fica mais caladinha? Você já viu que o papai gosta de tal coisa, a mamãe não gosta? A gente foi falando que as pessoas são diferentes. E aí as terapeutas dele fizeram um projeto muito legal, que elas fizeram ele fazer entrevista com os amigos do prédio para ele ir anotando o que Legal. você gosta de comer, o que você gosta de brincar. E daí a gente mostrou, você viu como as pessoas elas são diferentes? Então, assim como a gente tem características físicas diferentes, personalidades e gostos diferentes, a gente também tem formas diferentes do cérebro funcionar.
E daí a gente foi explicando para ele. E eu vejo que para ele, assim, ele até então não teve nenhum momento de sofrimento em relação a isso. Ele sabe que ele é diferente, tá tudo bem, pronto. Sabe? Eu vejo que isso facilita para ele. E a importância dos pais, né? Nessa questão. Sim. É. Eu fico um pouco com receio, né? Principalmente no caso do TDAH, são crianças muito espertas, né? E são agitados. Eu falo pelo meu lá em casa. Então, ele é muito, né, amor? Assim, muito inteligente, um ótimo leitor, enfim. O Bento é o que você falou do sexto sentido. Desde dos pequenos, porque como a gente teve 3 muito pertinhos, né? Escadinha. Aí que você compara Então, mesmo, porque você tem debaixo do a mesmo gente teto. sempre viu que ele era diferente. Todo mundo falava, né? E todo mundo também falava. É diferente. É diferente. E então, assim, eu fico um pouco com receio de falar para aquilo não se tornar uma muleta para ele, entende? Então, eu apronto. Mas é porque eu tenho esse tal de TDAH. Você entende? Então, assim, como que eu poderia mostrar para ele que ele tem, que algumas coisas ele faz, os movimentos lá, ele tem necessidade de ficar se movimentando, né? E tudo. Mas de uma forma que, filho, mas você consegue se controlar. Né? Você é assim, mas tenta se controlar. Não sei se eu falaria certo assim também. Isso é uma linha bem difícil, que é uma coisa assim, na maternidade, até que ponto eu estou super protegendo meu filho, eu tô mimando. Uma vez eu participei até de uma roda de conversa de muitas mães, que isso é um receio, eu acho que de muitas mães, até que ponto eu tô indo. Mas assim, por exemplo, eu sei que meu filho tem as dificuldades dele, né? Eu pontuo pra ele, eu falo, eu sei que isso é difícil pra você, mas você precisa tentar. Você só vai saber que você não consegue tentando. Então, é importante sempre tentar. Lá em casa, assim, a gente tem uma conversa, meu marido, que a gente tenta valorizar muito mais ele ter tentado do que ele ter conseguido. Assim. Então, a gente fortalece muito nesse sentido pra ele. O importante é que você tentou, filho, tá tudo bem. Não deu certo, não conseguiu? Tá bom. Tenta depois de novo. Quem sabe na próxima vez você não consegue. E a gente tenta muitas vezes mostrar pra ele que é na persistência, é tentar e é em se esforçar que você vai conseguir determinada coisa. E caso não conseguiu, também tá tudo bem. O importante é que você tentou. Tem algumas coisas que eu sei que vai ser impossível pra ele. E tem coisas, por exemplo, para um TDAH que vai ser impossível. É muito difícil para o TDAH conseguir controlar a movimentação corporal. É basicamente impossível, porque o TDAH ele se concentra em movimento. Então. Ele, quando tá se movimentando, ele consegue se concentrar muito mais para fazer uma atividade da escola, para conversar. Então, faz atividade em pé. Para ele vai ser faz em pé. Fazer de outras formas. Dá para fazer na bola de pilates. Então, mas aí é onde entra o nosso olhar, assim, e tá tudo bem ele fazer em pé. É estranho falar isso, mas a gente precisou entender, né, amor? Esse movimento diferente dele. Isso. Porque, é como eu te falei, o Bento, ele sempre foi o diferente. Só que é aquela, ele sempre também teve maior facilidade de fazer amizade. Todo mundo queria ficar perto dele, ele era o mais amado, todo mundo queria cheirar ele, porque ele abraçava todo mundo. Ele chegava, ele era o rei do pedaço, assim, né? E a gente estuda muitos temperamentos, né? Você já ouviu falar? Sanguíneo, fleumático. Então, nós achávamos que o Bento era sanguíneo. Por causa do jeitão dele. Fato, e próprio temperamento, né? Ele tem uma reação bem rápida, né? E ele é superficial, né? Ele não é tão profundo. Então, assim, a gente falou, acho que é sanguíneo, né? E só que aí, quando a primeira escola que ele estudou chegou a falar, leva numa neuro, enfim. E nós até levamos, nós levamos. 3 anos atrás, né? A gente começou nesse processo. E só que até então a gente falava, se ele tiver alguma coisa diferente, nós vamos aceitar. Claro, não, isso sempre foi. Mas enfim, aí a gente ficou. E aí, só que aí, ano após ano lá na escola, né? Aí ele mudou de escola, ano após ano, foi assim, a gente foi tendo dificuldades com ele. Por causa, ele inteligentíssimo. Quase 10 em tudo. Sem estudar. Não... Bento, você tá vendo isso aqui? Aí ele tá olhando pra lá. Aí pede pra fazer, ele faz e acerta. Muita facilidade, só que comportamento zero.
comportamento Consegue ficar zero. parado. Sim. Aí levou já advertência, a gente já assinou, já ficou um dia suspenso, enfim, né? Foram várias Foram situações assim. Só que essa escola nova que ele tá, né, o Liceu São Sebastião, a gente sempre viu um zelo muito grande, um amor pela alma dele, por ajudar, Individual, sabe né? aquele cuidado Bem individual. E aí a escola foi realmente assim, pontuando pra gente. E aí, quando a gente foi numa neuropediatra, tô te contando isso pra chegar nisso. Quando a gente foi numa neuro agora, tem 2 meses, né, pra gente entender tudo. Eles fizeram o coordenador fez um relatório. um relatório. E aí a neuro leu o relatório e falou assim: vocês já leram isso aqui? Aí a gente falou: já. E o que vocês acham? A gente concorda 100%. Porque a gente concordou, porque foi tudo, né? É porque ele não fez um relatório. Como eu trabalho no colégio, eu falei pro coordenador, falei, não precisa ter dedos, porque às vezes eu já fiz muito relatório e a própria coordenação da escola nos instrui. Olha, cuidado com o que você vai colocar, né? Porque o pai vai ler. Olha, coloca. Enfim, a gente fica achando palavra bonita onde não precisa, né? Você fala, a escola tenta médico, filtrar um sim, pouquinho, muito. camuflar. Tá. E Mas lá é a pior coisa. é a pior coisa pro médico, gente. Ele lê um relatório lá, papum, é mais fácil. Opa, peraí. Ele anda o tempo todo, ele faz isso. Não, então peraí. Agora, quando você floreia demais, não fica claro pro médico, né? Às vezes eu até faço uma carta para a escola. Eu falo assim, ó, por gentileza, realizar um relatório detalhando sobre o comportamento em sala de aula, o relacionamento com os colegas, o desempenho. Eu vou pedindo, assim, tudo que eu quero que eles façam um detalhamento, assim, o que mais eles acharem necessário. Porque às vezes já recebi relatório de escola que, assim, tem um parágrafo. Eu falo, gente, então eu faço com o Que quê? ajuda é essa, né? Pra nada. Pra nada, eu não sei nada de como que a criança é nesse Isso. ambiente, né? E a gente tá falando, por exemplo, de diagnóstico de TDAH. Pra você falar que a criança tem TDAH, a pessoa tem TDAH, você precisa comprovar os sintomas em mais de um ambiente da vida dela. Não adianta só na casa, você tem que ver isso na escola. E nem sempre o TDAH vai ser possível de ver numa consulta, tá? Até criança TDAH nem sempre vai aparentar ali a hiperatividade ou a desatenção. Então, às vezes, você vai precisar mesmo do relatório da escola ou de um terapeuta ou de uma avaliação secundária de outro profissional. São raros os casos que você consegue ali na primeira consulta, depende da criança. Não, aí ela pegou o relatório, perguntou, a gente falou assim, não, a gente concorda com tudo. Com tudo, é isso mesmo, Ele né? não pôs filtro mesmo, então, era assim. Foi bem direto. Direto. E eu acho que tem que ter essa unidade da escola com os pais, né? Que eu acho que hoje deve ser você pode me falar isso, deve ser uma falha, assim, muito grande, né? Olha, eu acho que de ambos os lados, tá? A família do meu marido inteiro, eles são professores, né? A minha sogra, os meus cunhados são professores. Então, eles passam por uma dificuldade muito grande de conseguir conversar com os pais, trazer os pais para a educação dos filhos, porque é uma sensação que eles têm, assim, que eu vejo um pouco de que muitas famílias abandonaram essa parte de educação dos filhos, terceirizaram, né, tudo para a escola. Sim. E então eles não conseguem ali uma participação da família no processo de educação dos filhos. E ao mesmo tempo, eu como médica, uma visão que eu tenho em relação à questão da escola, que parece que as escolas, elas não querem fazer adaptações, elas não querem que tenham pais mais em cima, que os pais fiquem cobrando. Elas querem fazer o padrão, a receitinha de bolo, pronto e acabou. Não querem individualizar, não querem se adaptar. Algumas escolas têm um perfil de tentar adaptar, mas, assim, é difícil, assim. Inclusive, eu acho que a minha maior dificuldade, assim, é a escola. Eu falo que a pedra no meu sapato é a escola. É a escola. E eu sou professora, eu estou dentro da escola, então eu já tive alunos atípicos. E mais de um na sala. E assim, é muito difícil. É difícil para o professor, Gabriela, justamente. Para a turma, para todo mundo. Porque é muito fácil, assim, falando da escola mesmo, é muito fácil, né? Para a escola, eu quero aluno. Só que vai jogando, não prepara, né? Porque veio as patologias, mas não nos prepararam para receber não essas foi feita crianças. uma educação continuada. Né? Jamais. A gente não teve. Ai de mim se não procurasse. Claro, a gente precisa viver, né? E aí eu fui buscar aqui como que eu lido com essa criança, como que eu lido, né? E aí sim eu fui aprender, fui conseguir lidar com inúmeras situações ali do meu dia a dia. Mas para nós, em sala de aula, Gabriela, é muito difícil. Você ter ali 5 alunos autistas, 2 TOD e 1... Você entende?
É difícil É mesmo. muito. E aí não nos oferecem também recursos de professores do lado. Não, de tudo. De- Assim, quando entendeu? você vai estudar sobre inclusão escolar, que você começa a ler sobre esse modelo, se as escolas, acho que a maioria das escolas nem sabem Não direito, sabe. nunca pararam para ler, nem a parte de lei, nada. Eu acho que tem escola que nem sabe sobre as leis de Você nunca foi inclusão. chamada pra fazer uma palestra numa escola, assim, Não. pra formar? Não, nunca para Precisa, escola, né? não. Tem uma ou outra escola que eu já vi que eles fazem educação continuada, mas assim, é um ponto que quando você vai ler sobre inclusão, uma das coisas que eles falam bastante lá é que tem que estar todo mundo muito bem unido, assim, integrado. Então, precisa da colaboração da coordenação, desde o diretor, da coordenação, dos professores, dos pais e da equipe médica. Sim. Então, assim, a equipe da área da saúde, ela tem que estar em contato constante com a escola. Tem escolas que não querem esse contato, não deixam nem o profissional entrar lá, né? Tem escolas que, às vezes, quando deixa o profissional entrar lá, joga tudo nas costas do profissional e não quer assumir a sua responsabilidade perante a parte pedagógica daquela criança. Mas se todo mundo fizesse sua parte, funcionaria. Né? O ponto é que na faculdade de pedagogia não se estuda sobre educação especial. Não tem isso, né? Então, a pessoa que sabe, ela vai atrás, ela estudou por fora, ela se especializou. Então, as escolas estão vendo que está crescendo muito a quantidade de crianças com diagnóstico dentro das escolas e não estão procurando evoluir nesse sentido. Então, o que eles poderiam começar a fazer? Treinamento dos professores, treinamento da equipe, procurar saber como que funciona realmente o que é autismo, o que é TDAH, o que é TOD, né? E cada criança ir fazendo adaptação. Por exemplo, no caso do filho de vocês, que é uma criança que precisa de movimentação. O que a gente pode adaptar dentro da sala de aula para facilitar o aprendizado dele e o momento dele ficar ali sentado? E aí cabe da escola conversar com vocês e com a equipe médica. O que funciona para essa criança? O que a gente pode fazer aqui? Então, vai fazendo as adaptações necessárias, mas sempre ali, ó, essa parceria. E isso é muito difícil. Essa muito parceria difícil. você não tem muitas vezes. Não. Não Eu acho que isso deve ser a grande falha. No nosso caso, foi ao contrário. Isso aconteceu e foi muito bom, porque a gente levou, né, o relatório que a médica nos deu, né? Ali, daquilo que a escola teria que realmente Se alterar. adequar, né? E ela, Alterar. e ela foi bem firme assim com a gente, né? A Neuro, ó, eles têm que. É lei, eles têm. Né? E aí, só que a gente, como a gente é muito, muito próximo lá deles, né? Então a gente Imagina, não precisou chegar assim, a gente entregou e eles realmente já foram se adequando. já colocaram ali. ele lá na frente. Então ele que, quando pede, preciso buscar algo lá na secretaria, vai o Bento, porque ele precisa Movimentar. precisa pagar ali o giz ali na lua. Vai lá. Então, Não, assim, assim, essas adaptações. Mas vou dar um exemplo de um caso de uma paciente que está gerando muita dificuldade como um todo para todo mundo. A gente sabe que um lugar onde ela mais se desregula é na escola. Ela tem uma assistente terapêutica, que a assistente terapêutica ela é um profissional da área da saúde, né, que é orientado pelo supervisor da equipe, normalmente é o psicólogo, e ela tem um profissional de apoio em sala de aula, que é aquela pessoa contratada da escola para apoio pedagógico dentro da escola. Só que ela não tem um PEI, ela não tem um plano educacional individualizado para ela. E aí, na hora a professora que tem que ser ainda a figura central da sala de aula, né? Porque mesmo tendo um assistente terapêutico e um profissional de apoio, o centro tem que ser a professora. Ela adapta, às vezes, a atividade ali na hora. Gente, quando foi conversado com essa professora, ela não sabia nem o que a criança sabia e o que a criança não sabia. A criança, por ela não ser completamente oralizada, muitas vezes ela você não consegue pensar em que ela tem uma potencialidade ali não explorada, né? Muitas vezes as pessoas acabam não vendo isso. E é uma criança que já reconhece todas as letras, os números, mas estava lá fazendo atividade onde ela tinha que colorir um macaquinho, ou tinha que colorir o cachorrinho. Enquanto a sala ia embora. Enquanto a sala estava fazendo outras atividades sobre as sim. vogais. E a professora não estava passando para ela, mas é uma criança que sabe. E aí, o que aconteceu? Foi feita uma reunião dos profissionais com a escola. Foi passado, ela sabe isso, ela sabe aquilo, a gente tem isso. Foi passado tudo para a escola fazer um planejamento educacional para depois as atividades serem adaptadas para o semestre, né? Não ficasse numa adaptação ali de qualquer jeito na hora. Não foi feito. O planejamento educacional, a escola não fez. Cobramos. Eles fizeram um PEI, assim, de uma folha pequenininha, com pouquíssima adaptação. E nada do que a gente falou que ela sabia fazer foi colocado lá.
Aí você fala, gente, tipo, a gente tá dando tudo aqui pra Sim. escola e a escola não tá fazendo. Então, por isso que eu digo que a escola é minha pedra A no escola. sapato. Porque, às vezes, quando tem uma equipe maravilhosa por trás, todo mundo engajado, todo mundo tentando família, a escola não quer. Eu acredito que E aí, que quando você seja fala isso. escola, é particular e pública. Tudo no mesmo Particular é barco. pública. Tudo no mesmo barco. Às vezes, eu acho a particular pior. É. Dependendo da particular, eu acho pior. Porque, por exemplo, as escolas municipais, elas não costumam negar tanto para fazer a contratação do profissional de apoio. Às vezes, elas até alegam assim, não temos verba, não conseguimos, vai precisar judicializar. Depende muito da escola Aham. municipal. Tem uma aqui que é muito boa. Eu não sei se eu posso falar nomes, mas Pode. é Raul Machado, se eu não me engano. Eles costumam contratar. Eu nunca tive dificuldade com os meus pacientes lá. A criança chega, leva o laudo, eles fazem a contratação do profissional de apoio. Eu nunca tive essa dificuldade lá. Mas a escola particular que fala assim, você quer um profissional de apoio, então a gente vai ter que fazer um acréscimo na mensalidade. Nossa. Não existe isso. É. E aí eles não contratam, eles já se recusam. E tem escola particular que recusa a entrada do assistente terapêutico. E as escolas municipais normalmente não recusam. As estaduais aí já é pior ainda, é pior que todo mundo. E para ter esse profissional, né, quando você faz ali a solicitação, é autismo, TDAH também tem? Não? Como que é? Depende da criança, do desenvolvimento da Por criança. lei, a criança com deficiência, né? E o autismo é considerado uma deficiência. O TDAH, por exemplo, não é considerado uma deficiência. Então, ele não teria direito a um profissional de apoio exclusivo em sala de aula. Mas, ao meu ver, deveria, dependendo de cada caso, ter sim. Porque existem crianças com TDAH que elas têm muitas dificuldades naquele ambiente. Porque são muito hiperativas, muito desatentas, não conseguem fazer atividade se não tiver um redirecionamento ali, um apoio, um auxílio. Tem crianças TOD que, nossa, tem questões comportamentais gravíssimas e precisam, às vezes, ali. E assim, profissional de apoio, às vezes, nem sabe fazer manejo comportamental, porque não necessariamente até é um pedagogo, às vezes é um estagiário, Sim. às vezes nem da área da educação ou da saúde é. Depende muito como que é feita aquela contratação. Então, ao meu ver, deveria sempre ser alguém da área da educação, porque a gente está falando da parte pedagógica, né? Aham. E o TDAH deveria ter direito, sim, mas por Não lei tem. não entra, só Não entra entra. para as crianças com deficiência. Que aí entra deficiência intelectual, né? Aí as crianças com trissomia do 21, porque tem deficiência Sim. intelectual também, os autistas. Então, esses, sim, têm direito ao profissional de apoio por lei. Sim. E aí, vocês estão gostando aqui do nosso episódio? Um assunto muito importante, né? Quantos hoje pais estão sofrendo, crianças, né? Então, por isso que nós, né, falamos, ó, a gente precisa trazer, É urgente, né, né? esse assunto, uma profissional que realmente vai saber nos orientar. E se você tá gostando, então, ó, compartilha já esse episódio aqui nesse grupo do WhatsApp aí que você sabe que tá cheio de mães, pais, né, até avós, né? Porque quantos netos ficam com os avós ali durante o dia, a semana? Enfim, os avós também precisam tomar essa consciência. E nós chegamos aqui também, né? A gente quer Já tô agradecer os comendo. nossos parceiros, o Açaí do Chefe, né? A gente tá aqui com o nosso açaí hoje com tem Nutella, tem pistache, tem paçoca. Então, se você quer fazer o seu pedido, aqui em Ribeirão Preto, a loja fica aqui na Avenida Leais Paulista, tá? Em Franca, eles têm 2 lojas. E para você que é de Franca, de Ribeirão Preto, tá aqui na legenda o cardápio digital para você fazer o seu pedido. Aqui em Ribeirão, em alguns bairros, a entrega é gratuita. Então, aproveita. Queremos agradecer também o estúdio Atona, melhor estúdio aqui de Ribeirão Preto, né? Se você quer gravar o seu infoproduto, tirar o seu podcast do papel, vem aqui fazer uma visita, conhecer, porque se você conhecer o Atona, É aqui que você vai é ficar. aqui que você vai ficar mesmo, tá? Obrigado aqui, né? Queremos agradecer Rafael Gonzalez por essa parceria. O Rafael Gonzalez está com o casamento em pauta desde o início. Desde o início acreditou, né, na nossa missão, no nosso apostolado, no nosso trabalho. Então, se você quer fazer aí a sua camiseta, a sua blusa para sua empresa, uniforme para sua empresa, para o seu grupo de jovens, né? Eles fazem também jalecos para indústrias, calças, enfim. Envia para o Brasil todo, tá bom? E nós queremos agradecer ao Andreus Móveis Planejados. Se você é de Ribeirão e se você precisa aí planejar
todo o seu apartamento, a sua casa, o seu consultório, viu, doutora? Seu consultório. Então, aqui, Andreucci Trabalho Imóveis impecável dele. Planejados. É muito bom. Muito Então, bom. obrigado a vocês, nossos parceiros, patrocinadores que acreditam aqui no nosso trabalho. E se você, né, quer que a sua marca, que o seu produto seja aqui também divulgado, né, compartilhado aqui no Casamento em Pauta, venha fazer essa parceria com a gente. Muito mais que publicidade, aqui é uma parceria com propósito, tá? Vocês sabem do propósito aqui do nosso podcast. Isso aí. Agora, eu queria trazer um relato, doutora, pra gente voltar pro nosso assunto aqui, de um pai, né? De um pai. O nosso filho, né, como nós já dissemos aqui, ele foi laudado, né, com TDAH. É algo que a gente já esperava, imaginava, né, amor? E só que os pais chegam uma época que eles perdem a paciência, né? Então eu estava vivendo isso dentro de casa. Eu estava estressando muito, porque o Bento não para. Uma coisa é o ambiente lá com a Liz e com o Theo. Ele chegou, acabou. O ambiente muda. Mas muda até pra melhor às Não, vezes, né? Porque ele traz alegria pro Ele ambiente. traz alegria, mas aí junto com a alegria também traz estresse, assim. Então eu tava nesse período pedindo pra Deus, a minha oração era essa. Eu comungava Jesus Eucarístico, né? A gente é católico, eu ia na missa e falava, Jesus, eu preciso amar mais o Bento, me ajuda, me ensina. E aí o laudo foi um laudo de amor, uma injeção de amor pra mim. Eu olhei o Bento com um outro olhar, então eu enxergo hoje o meu filho, sabe, de um jeito tão especial, que eu comecei a ter muito, assim, agora paciência, entender. Eu olhei ele e falei, nossa, ele que menino especial, que menino diferente, assim, sabe? E eu queria que você trouxesse sobre isso, sabe? Pros E pais. eu achei muito legal você falar isso, porque a forma como você fala é exatamente aquilo que eu sempre tento falar no consultório. E sobre o que é o diagnóstico, né? O diagnóstico, na verdade, ele tira rótulos. Porque tem muita gente que fala assim, eu não quero, porque vai laudar, porque vai ficar rotulando fulano de autista, vai ficar rotulando menino de TDAH. Pelo contrário, eu acho que o diagnóstico, ele tira aquele rótulo, por exemplo, uma criança com TDAH, que menino bagunceiro, que menino Sem desatento, educação. preguiçoso, sem educação. No caso do autista, muitas vezes, que grosseiro, que mal educado, né? Então, tira esse rótulo, porque você consegue entender que não é preguiça, que não é porque a criança é assim, né? Não, é porque tem ali uma questão por trás do funcionamento cerebral dela que faz com que ela tenha esse tipo de comportamento em determinada situação. E o laudo, ele é o laudo diagnóstico, né? Ele é uma linha de partida. Agora eu sei o porquê. O que eu preciso fazer a partir de agora, né? Então, o diagnóstico, ele é exatamente isso. Ele é o início de uma caminhada. Porque você começa a compreender um pouco mais como que é o funcionamento do seu filho, o que você pode adequar para ajudar ele. Você começa a entender que aquele comportamento, por exemplo, não foi necessariamente uma birra, né? Ele não explodiu porque ele quis explodir, é porque ele não tem controle de impulso, né? Então, parece que automaticamente acontece mais isso com a gente. A paciência parece que ela aumenta um pouquinho mais, porque você começa a entender. E quanto mais você vai estudando sobre aquele diagnóstico, mais você vai entendendo sobre o seu filho, né? Óbvio que tem questões ali da personalidade, de quem é o Bento, né? Mas tem coisas do TDAH que acabam influenciando nisso. E você conhecendo, você vai conseguindo cada vez mais modificar o teu comportamento para se adequar àquela situação. Porque é uma das coisas que tem muita gente que falou assim, eu queria igualdade para os autistas, a gente tem que ser tratado como igual. Ao meu ver, não é igualdade, mas equidade. Porque não tem como eu querer me equiparar a uma pessoa neurotípica. Eu vou ter dificuldades que um neurotípico não tem. Então, eu preciso de adaptações e de que alguém tenha um pouquinho mais de paciência comigo do que um neurotípico não precisa. E é isso em relação ao filho de vocês. Agora, você entende que você precisa se adaptar um pouquinho mais para ele, que você não precisa fazer para os seus outros filhos, você precisa fazer para ele. Então, automaticamente, parece que vai fluindo melhor. Então, o diagnóstico, ele é, na verdade, um ponto de partida e ele tira rótulos. E facilita muito ali esse convívio com a família. E o diagnóstico precoce, mais ainda, porque quanto mais cedo você sabe, mais durante o processo de desenvolvimento daquela criança vai ser mais suave. Você vai conseguir intervir antes e vai conseguir compreender mais. E se um filho tem... Todos têm alguma coisa? Não necessariamente. Não necessariamente.
Não. Mas essas patologias, né, que a gente falou, esses diagnósticos, são hereditários. Tem base genética, né? Tanto o autismo quanto o TDAH, por exemplo, eles têm base genética, a gente fala que é multigênico e multifatorial. Óbvio que existe ali uma questão de herdabilidade. Então, por exemplo, eu sou autista. A probabilidade, se eu engravidar novamente, de ter outro filho autista, de acordo com o que os estudos falam, vai de 70% a 90%. Nossa, Então, existe uma bastante. probabilidade Nossa, muito alta de eu ter outro filho autista, porque eu sou autista e tem outros autistas também na minha família. Então, isso acontece por eu ser autista. Mas, por exemplo, no caso de vocês, que vocês não têm nenhum diagnóstico e têm um filho com TDAH. Não tem diagnóstico fechado, né? Porque essa aqui... No caso do TDAH é 70%, 80% Essa aqui também. eu acho É alta a probabilidade. Então, Só não fechou ainda. eu até brinco. Eu falo assim, gente, eu acho que, na verdade, muitas vezes é o pai ou a mãe autista TDAH que teve filho e que só não sabe ainda que Só é não também. sabe que é. Mas, assim, falando em termos de ciência, não Sim. é bem assim, né? Existe uma questão ali multigênica e multifatorial. Então, vocês carregam, né? Vai passando de geração em geração, vem às vezes lá desde os bisavós, tataravós, vai passando de geração em geração, material genético, mutação genética, e vai acumulando. E quando você engravidou, por exemplo, do Bento, teve o acúmulo do teu material genético de vocês dois, no Bento, e às vezes, dependendo da condição durante o teu processo de gestação, alguma coisa ambiental acaba ativando aquela genética que estava lá para ser. Isso acontece também. Acontece, né? Tem esse fator multifatorial, tem essa questão multifatorial, esse fator Mas multifatorial. até questões alimentares? Não necessariamente alimentares, tá? Até então, por exemplo, no caso do TDAH, coisas que a gente sabe que interferem na gestação é a depressão durante a gestação, o uso de alguns medicamentos durante a gestação de uso controlado, prematuridade, baixo peso ao nascer. Então, alguns fatores. No caso do autismo, por exemplo, a gente sabe a idade materna e paterna avançada, principalmente a idade paterna avançada, e não é uma avançada que a gente fala assim, nossa, é acima de 35 anos. Paterna? Paterna. Nossa. Muito mais a paterna do que a materna, no caso do autismo, né? Então, acima de 35 anos, que pra gente hoje em dia é novo. Antigamente não era, né? Era pai e mãe velho. Isso, Hoje em verdade. dia, pra gente é novo ser pai e mãe Sim. nessa idade de 35 anos. Mas pra medicina, a idade paterna e materna avançada, acima de 35 anos de idade. Uso de valproato de sódio durante a gestação, algumas doenças durante a gestação, então hipertensão, diabetes, estresse, depressão. A gente sabe que são fatores que interferem naquela genética. Então, eu tenho lá aquela condição, aquela mutação, e a questão ambiental vem lá e ativa ela. Sim. Na ciência, na medicina, a gente chama isso de teoria do copo. É como se fosse um copo, cada um de nós é um copo, e você vai acrescentando gelo. O gelo é a questão genética e a questão ambiental. Quando aquele tem acúmulo de gelo muito grande, aquele copo transborda Sim. de água e aquela pessoa nasce com um transtorno do neurodesenvolvimento, o TDAH ou o autismo. Né? E a gente sabe que, por exemplo, essa questão da herdabilidade, muito provavelmente é porque se eu tenho autismo, eu tenho questões genéticas aqui bem importantes para eu ter nascido autista. Então, meu filho vai carregar esse material genético também. Então, a chance é muito maior. Agora, no caso de vocês, onde um casal que não tem nenhum diagnóstico, que não é autista, que não tem TDAH, e teve um filho, por exemplo, autista. A probabilidade dele ter um segundo filho autista vai depender de várias coisas. Então, primeiro, precisa fazer investigação genética na criança, precisa fazer pesquisa genética, ver se tem alguma identificação de mutação naquela criança, que se você encontrar a mutação, a probabilidade vai depender da mutação encontrada. Se não encontra nenhuma mutação, e aí, como que funciona? Se aquele casal engravidar de uma menina, a chance é de 7 a 10%. Mas se aquele casal engravidar de um menino, vai de 10 a 15% de ter um segundo filho autista. E por que tem essa diferença? A gente sabe que os transtornos de neurodesenvolvimento, eles têm uma maior prevalência em meninos. A gente não sabe até hoje se isso é por falha de diagnóstico ou por questões genéticas propriamente ditas. Tem quem defende e quem acredita, e tem alguns estudos que já mostram que tem muito mais relacionado com falha diagnóstica do que questões genéticas. Sim. Eu sou uma que defende que é falha diagnóstica.
Mas tem alguns estudos que acreditam em relação à questão genética, alguma coisa relacionada à mulher ser XX. Então, tem um Sim. material genético, aquela perninha a mais ali, tem um material genético que faz com que a mulher seja mais resistente ali às mutações do transtorno do neurodesenvolvimento. Mas eu acredito muito mais na questão, na hipótese de falha diagnóstica, porque quando, por exemplo, os critérios diagnósticos de autismo, quando eles foram criados, eles foram baseados em população masculina. Foi tudo, a grande maioria dos estudos ali é em população homens, meninos. O homem e a mulher é diferente. O funcionamento cerebral do homem e da mulher tem diferenças do típico. O atípico também. Então, logo, a mulher autista não é igual ao menino autista. A menina TDAH não é igual ao menino TDAH. Então, muitas vezes, a menina passa despercebida. Além de questões culturais também. Então, por exemplo, o menino mais agitado é normal. Ele é moleque, né? Moleque. A menina quietinha, ai, que lindo, como a menina ela é quietinha, como ela fica ela é ali tímida. ela Nossa, não faz sentido. Faz fala, total fica sentido. quietinha ali no canto, não chama atenção. É Não. verdade. E a menina TDAH, ela normalmente tem um padrão mais desatento, ela não é tão hiperativa e impulsiva. Tem as meninas que são hiperativas e impulsivas, mas normalmente elas são mais desatentas. Então elas ficam quietinhas ali na sala de aula, não chama atenção de ninguém. A menina autista, muitas vezes, também. Ela fica ali no cantinho dela, brincando de boneca. Às vezes, ela tá ali há meia hora, enfiando e colocando a colher na boca da boneca. Sem nenhum faz de conta. Mas ninguém repara, porque todo mundo vai olhar e falar, não, ela tá ali no cantinho brincando de boneca. Nossa, olha como ela é quietinha. Nossa, importante. Que bonitinha, que mocinha. Né? Então, não chama muita atenção também, essas questões comportamentais da mulher. A mulher, ela também... o homem é mais objetivo, e a mulher não. A mulher, ela já tem aquela busca social maior. Eu vi um vídeo muito interessante no YouTube, que eles fizeram com crianças típicas. Não tinha nada a ver com transtorno, mas dá para trazer para o transtorno. Era uma mulher que ela chegava num parquinho e ela dava gelatina para um grupo de meninos e depois ela dava para um grupo de meninas. Só que aquela gelatina tinha sal. E ela perguntava para as meninas... E aí, o que você achou? Eu fiz essa gelatina para vocês. E as meninas ficavam se olhando, elas não tinham gostado. Elas não falaram. Elas falaram assim, tá boa. E continuaram comendo, tentando disfarçar. E eram meninas por volta assim, dos seus 8, 9 anos de idade. Porque a mulher, ela é ensinada a isso. Ela é ensinada a não desagradar. Sim. A sempre se portar adequadamente em sociedade. Né? A mulher tem essa questão, esse receio de desagradar o outro. E então elas começaram a fingir ali socialmente que estava tudo bem. Já os meninos não. Quando ela perguntou o que vocês acharam. Tá estranho. Tá salgado. Você colocou sal? Porque o homem não tem essa questão ali. Ninguém fica cobrando do homem esse posicionamento social. E na neurodiversidade é a mesma coisa. A menina autista, ela busca um pouco mais se adequar. O menino não. A menina tenta mascarar mais, a menina começa a observar um pouquinho mais, tenta copiar a coleguinha. O menino já não tem tanto esse perfil. Ele é o que é e pronto. A gente não podia, não sei como é que tá aí o horário, mas eu não podia deixar de falar desse tema. Eu deixei para o final. Gabriela, telas. Vamos lá. É o nosso mal do século, não é? Nós lá em casa não temos, né? Temos com a televisão na sala, as crianças não têm acesso. A gente faz nem um a evento. celular. Vamos fazer um cinema no sábado. Passa um filme. Mas para a sociedade nós somos assim, malucos. Só que durante o dia não. Por exemplo, o Bento, que foi lá o da TDAH, a gente chegou em casa 1h, né, da escola. A gente almoçou 1h até agora, a hora de vir, 3 horas. Ficou 2 horas direto lendo. Tava terminando o livro, que ele começou lendo Fantástico a Fábrica de hoje. Chocolate. Ai, que legal. Adoro. Ele é lindo. Nem é um todo mal, mas também não faz bem. Então, assim, sem extremos, essa é a verdade. Eu vejo muitos extremos em relação a essa questão de tela. De muita gente que fala, é 0, não pode, nunca. Calma, vamos com calma. A gente vive num mundo digital. Sim. Querendo ou não, hoje, boa parte da nossa socialização tem relação com esse mundo virtual, que tem quem defenda que já não separa-se mais o mundo vivido aqui do virtual, é um contínuo. E como que você vai, às vezes, todos os amiguinhos ali na escola estão falando do desenho tal, do jogo tal, e a criança que não tem acesso a isso, como que ela vai socializar? Então, tem que ter, acho que, muita cautela. Não adianta cortar 100%, mas deixar liberado
Pelo amor de Deus. E criança pequenininha, menor de 2 anos, você tem a oportunidade de deixar zero, é zero. Porque a gente sabe que é um cérebro que está na maior fase de desenvolvimento dela, onde para ela explorar o mundo, texturas, vivências, experiências, contato com outras pessoas é muito importante para aquele desenvolvimento cerebral. Mas a gente tem que ver muitas questões de condições. Então, por exemplo, eu tenho no consultório mães que são mães solo, tem mais de um filho, a tela é uma rede de apoio para ela. Como que eu vou dizer para aquela mãe, ó, é zero tela? Sendo que para ela, a tela é o momento onde ela consegue colocar os 2 filhos para assistir a galinha pintadinha que seja, para ela poder cozinhar, limpar a casa, colocar as roupas, estender. Então, ela não vai conseguir dar atenção para os filhos nesse momento. E às vezes ali no fogão é perigoso. Como que ela vai fazer? E eu vejo muitas mães que falam assim, mas quem quer consegue. Eu acho que cada um sabe da sua realidade. Né? São realidades diferentes. Eu não sei como que é no dia a dia de vocês, as dificuldades que vocês passam, nem vocês sabem como é o meu dia a dia. Talvez para vocês sejam fácil, para mim difícil, ou inverso, né? Então, para aquela mãe que não tem rede de apoio nenhuma, é mãe solo, a tela pode ser uma alternativa. Então, ela precisa daquela naquele momento. Agora, aquela família que tem rede de apoio e tem condições de ficar com a criança, deixar a criança na tela, então, aí sim que eu falo, por favor. Perfeita a sua leitura. Então, tem que ter cuidado. Tem que ter tempo. Eu falo, desculpa, mas acho que tem que ter tempo. Regra, eu acho que regra é muito importante. Crianças funcionam bem com regras e rotina. Sim. Então, ela tem que saber que tem regra naquela casa. Meu filho, por exemplo, só tem acesso à tela de manhã, quando ele acorda. Aquela meia horinha, acabou. Não vai ter o resto do dia. Chega final de semana, ele ama vídeo de carro. Ele ama carro, é o hiperfoco da vida dele. Como que eu vou privar o meu filho daquilo que ele ama? Né? Eu não vou fazer isso. Eu não gosto que me privem do que eu amo, que são livros. Então, eu não vou fazer isso com ele. Então, ele tem ali o horário dele de assistir no final de semana. Teve um tempo, inclusive, que a gente utilizou isso como recompensa. Se ele fizesse as coisas certinho, ele ganhava meia hora a mais, por exemplo, para auxiliar ele em relação à questão de que quando você faz as coisas direito, você tem uma recompensa, porque é assim na vida. Legal. Então, eu acho que tudo tem que ter ali regra, limite. Uma coisa que pode fazer mal, com toda certeza. Por exemplo, uma criança com TDAH, uma criança autista, é um baita estímulo sensorial. Mexe muito ali com neurotransmissores, com dopamina. Então, a criança fica hiperexcitada. Vai piorar logo depois que ela ficou ali no videogame. Vai ficar mais desatenta, vai ficar mais agitada, vai ficar mais irritada, nervosa. Sim. Eu já vi criança que a gente fala para os pais assim, vamos ir tirando progressivamente, fazer como se fosse uma síndrome de abstinência. É abstinência. A gente viveu isso lá em casa. A criança fica extremamente irritada, sentindo falta daquela tela. Então, tem que ter muito cuidado como que você faz o uso da tela. Você tem a possibilidade de não ofertar tela, perfeito. É diferente quando vocês chegam e fazem assim, vamos fazer um momento do cinema. Na verdade, você está criando uma conexão, você está criando um momento, uma tradição em família, dia do cinema. Então, os seus filhos, quando crescerem, eles vão lembrar do dia do cinema. Aquele momento de tela, o que E uma das importa, coisas que a gente faz também é rezar o terço. Então, chega às 6 horas, a gente liga a TV na Canção Nova e rezar o terço. Pra eles Ali é um no evento, sofá. porque tá assistindo. É muito bom. Não, mas assim, é um momento de família. E eu descobri o quanto isso é importante ontem, porque a gente foi na escola do meu filho e tinha lá eles fizeram uma atividade que era Quando Me Sinto Amado, que era para a criança fazer um desenho. O meu filho desenhou um sofá, eu, o pai dele, a televisão e uma pipoca, porque para ele é um momento onde ele se sente amado, que ele fica com a gente, que a gente tem o nosso final de domingo do cinema. Então é um momento de família. O que ela fez de mal ali? Nada. Pelo contrário, ela Na verdade, criou foi uma momento de ferramenta conexão. positiva. É uma ferramenta Perfeito. positiva. E tudo que você utiliza, você tem que saber utilizar. O meu filho foi utilizado algumas questões de tela até de forma terapêutica. A gente não deixava ele ter acesso a desenho, então a gente colocava filmes, porque já tem menos imagem, menos questões sensoriais. E o que a gente fazia com ele? Numa época, quando ele estava desenvolvendo bastante a narrativa, a gente falava, você viu o que aconteceu no filme? O que aconteceu? Para ele contar pra gente o que tinha sido daquela cena. Então, a gente começou a construir com ele ali uma narrativa e uma troca. Então, foi utilizado. Foi uma ferramenta que foi utilizada de uma forma terapêutica. Então,
tudo a gente tem que saber como que a gente faz. Deixar um livre acesso, jamais. Jamais. Jamais É em nenhuma isso que- faixa etária. Sim. Principalmente adolescente. Quem não assistiu a série Adolescência, por favor, assista, porque é super Aonde tá? importante na Netflix. Netflix? É super importante porque mostra quanto que a gente está distante dos adolescentes atuais e o que está acontecendo nesse mundo virtual. Lá, nesse caso, né, eles mostram muito sobre o movimento Incel, que foi algo que se criou aí de um negócio chamado celibatário involuntário, que são meninos que não conseguiram ter relações sexuais ou relações afetivas com mulheres. E esse movimento ele acaba pregando como se fosse uma forma injusta. Eles não conseguiram ter relações com mulheres porque as mulheres são ardilosas, digamos assim. E é culpa das mulheres que não se interessaram neles. E acaba pregando muito sobre violência contra a mulher. E Um Red Pill, assim. o Red Pill é Red do Pill? movimento incel. Existe o Red Pill e o Black Pill. O Red Pill, ele acredita que através de dinheiro, de status, de profissão, ele consegue ascender ali socialmente e alcançar uma mulher. Porque nesse movimento incel existe uma regra de 20 e 80. Então, eu não lembro exatamente qual é a proporção, mas parece que 80% dos homens não vão conseguir ter relacionamento com mulheres. E esses 20% que vão conseguir ter relacionamento com mulheres. Então, o Red Pill, ele acredita que ele pode ir para esse 20% se ele conseguir manipular a mulher. Uhum. O Black Pill, não. Ele já acha que ele não vai ascender, que vai ser celibatário involuntário para sempre. E, inclusive, para quem é pai atípico, os autistas são os mais vulneráveis para esse tipo de movimento. Porque o autista tem dificuldade de relação social, então já tem ali uma dificuldade de relacionar com uma mulher. Entendi. E é rígido. Às vezes, uma mulher que ele não conseguiu se relacionar, ele vai achar que todas não prestam. Não presta. Entendi. Então, Nossa. já entra nesse movimento. E a maioria das pessoas desse movimento são adolescentes e adultos jovens. Então, são meninos de 11 a 20 anos de idade. Que com certeza E dessa- tem muito autistas ali. Já foi comprovado. Se eu não me engano, acho que 25% do movimento são Nossa. autistas. E outros que têm características parecidas. Mas nessa série, o menino, ele mata uma menina por causa desse movimento. E era uma família comum, como qualquer outra família. Mostra exatamente isso. O que eles não faziam, eles não policiavam o tipo de conteúdo que ele Entendi. tinha acesso. Sim. E isso é uma coisa que entra numa questão que eu lembro que quando eu era adolescente, eu achava um absurdo a minha mãe ficar monitorando o que eu fazia, deixava de fazer. Eu tinha uma raiva, eu falava, é minha intimidade. Mas hoje em dia que eu sou mãe, eu falo, não, meu filho, quando for adolescente, eu não sei se ele vai ter essa intimidade, não. Eu preciso saber o que ele tem Claro. acesso. Meu filho não tem ainda discernimento pra saber o que é certo e o que é errado, é um adolescente, gente. Me Isso. desculpa. É. Eu posso dar direito de escolha pra algumas coisas? Posso, dentro daquilo que eu Claro. controlo, que eu sei que não vai fazer mal. Esse tipo de Perfeito. coisa não, pelo amor de Deus. Ele Muito não bom. sabe, eu que sei. É. Muito Né? bom. Então, Isso acho que mesmo. tem que ficar de Ótimo. olho, sim. Então, principalmente os adolescentes, hoje em dia, em termos de tela, a gente tem que ficar de olho. Muito bom, Gabriel. Nós estamos chegando no final aqui. E eu queria que você pudesse deixar aqui para nossa câmera 4 aqui, né? Os pais que estão identificando aqui com esse episódio. Nossa, eu acho que o meu filho tem alguma coisa. Né? Esse sentido tá sendo agora aflorado dentro deles, né? Onde eles te encontram, né? Se você... Eu não sei se pode passar. Se você tem agenda ainda. A agenda ela não tem. Eu não sei se sou você prova tem disso. agenda ainda, mas onde eles te encontram. Ou Até se, nas redes né? sociais Nas mesmo, redes né? sociais, Sim. enfim, se pudesse dar uma mensagem também Olha, pra eles. a grande mensagem que eu sempre gosto de deixar é que se vocês estão sentindo que tem algo diferente, escutem o coração de vocês sempre, o sentido de vocês sempre, vão atrás. Pode não ser nada? Pode, mas é melhor você ir atrás e ter certeza de que não é nada do que você deixar o tempo passar e aquela criança vai ficando cada vez com mais dificuldade e você vai sofrendo também por ver o sofrimento da criança. Na rede social tem um Instagram que eu gosto sempre de indicar para as famílias, que é o da Poliana Martins, que se chama Meu Bebê e o Autismo. Ela é uma analista do comportamento que ela fala bastante sobre tudo de desenvolvimento infantil. Ela é fantástica. E tem uma outra que se chama Aline Provence. Ela é uma autista, ela tem TDAH e ela também é psicóloga. E ela faz muitos vídeos educativos sobre neurodiversidade, TDAH, altas habilidades. E de uma forma bem legal, assim, bem engraçada. São uns vídeos bem engraçados, bem descontraídos. E ajuda muito para a família. Eu tenho Instagram,
que é da doutora Gabriela Cavassani, mas eu confesso que eu não sou muito regular na postagem. Às vezes eu consigo postar mais, às vezes não. E nesse momento, por exemplo, eu tô focando muito mais em ficar com o meu filho. Então, eu acabei reduzindo a agenda para ficar com o meu filho. Eu acabei parando de publicar tanto para ficar com ele, porque ele foi um pedido dele. Sim. Defeito que ele falou para mim num dia assim: eu queria que você nunca precisasse trabalhar, porque eu queria que você ficasse comigo. Eu falei, eu preciso Ai, que pedido. desacelerar. Que pedido. Eu falei, eu preciso desacelerar, porque ele só vai ter 6 anos uma 6 vez. anos. Sim. Nossa, parabéns. Parabéns pela decisão. Ah, não foi fácil. Não é Eu fácil. imagino, né? Eu imagino, mas parabéns. Gabriela, muito obrigado pela sua Obrigada a presença. você, gente. A gente queria que tivesse mais 2 horas aqui, Então. enfim. Mas com certeza a gente pode pensar aí em outras oportunidades. Muito obrigado, viu? Imagina, por gente, eu tudo. que agradeço a você pela Obrigada. oportunidade de vir aqui. Eu acho que é um tema super importante sempre estar falando. Quanto mais a gente falar sobre isso, melhor. Porque ainda tem muita gente que ainda acha que é moda. Não é moda. Não existe isso de moda. Quem tá na moda, quer namorar, quem quer ter autismo, poxa, gente, se vocês soubessem Agora, o que é conviver com porque autismo. agora vocês tudo não é falar isso, né? Todo mundo tá falando realmente isso. Agora tudo é isso. Se essas pessoas soubessem o que é conviver com um transtorno do neurodesenvolvimento, não iam falar isso. Não ia é fácil, falar não. isso, né? Mas, gente, muito obrigado vocês que ficaram aqui até o final. Ó, se inscreva no nosso canal aqui. Gente, é rapidinho, é gratuito. Ó, inscreva. Agora, pronto, já inscreveu. Tá? Isso é importante pra gente. Compartilha esse episódio, porque ele tá muito especial. E a gente se encontra no 29º episódio. Tchau. Tchau, Até Deus mais. abençoe. Tchau.